harmonizar Mateus 8, 28 ao 34 com Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, 2 a 29, que fala do endemoniado gadareno. Em Mateus 18, 16, 28, por exemplo, Jesus prometeu que voltaria durante o tempo de vida dos discípulos. Isso é verdade? A Bíblia ensina realmente que Deus é uma trindade? Bem, meus queridos, essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Estamos de volta, meus queridos, com o programa Teologia em Debate. E hoje o nosso assunto é muito interessante, é muito polêmico também para alguns. O nosso tema é contradições bíblicas. Como explicar? Bem, meus irmãos, meus queridos, há um ditado interessante que diz que a fé cristã é como uma mesa de 3 pernas. Se você tirar uma perna dessa mesa, essa mesa cai. E essa mesa de 3 pernas da fé cristã é a inspiração, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Se você tira a inspiração, a fé cristã fica incompleta. Se você tira a infalibilidade, a fé cristã fica incompleta. Então, a inspiração, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras são um conjunto que necessitam um do outro para provar a inerrância da palavra de Deus. A Bíblia, meus queridos, ela é incapaz de errar, porque ela é divinamente inspirada. E porque Deus é incapaz de errar, precisamos entender que tudo que ele faz também deve ser incapaz de ensinar algum erro. Então, meus queridos, pensando na infalibilidade da Bíblia, na inerrância da Bíblia, como entender as contradições bíblicas, como explicar? Para isso, nós estamos aqui com nossos queridos debatedores. Pastor Alan Taques, da primeira Igreja Batista de Montes Claros, está aqui conosco nesse programa. Está conosco também o pastor Luciano Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. E está conosco também o pastor Luiz Fernando, que é pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para começar, meus queridos, nós vamos trazer para os queridos alguns textos que aparentemente são polêmicos, mas que, devido à nossa busca pelo entendimento correto da palavra de Deus, esses textos serão explicados pelos debatedores nesse programa. Então, nós vamos trazer alguns textos que são aparentemente contraditórios, mas vamos explicá-los para os queridos entender. Antes, gostaria de deixar apenas um versículo bíblico para os queridos que estão nos acompanhando. O Salmo 18:30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Esse texto está na tradução Nova Almeida atualizada. Pastor Luiz Fernando, pensando nesse texto que nós acabamos de ler, no Salmos 18, o verso 30, que fala que a palavra de Deus é perfeita, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Como harmonizar alguns textos que aparentemente parecem contraditórios? Como harmonizar Mateus 8, do 28 ao 34, que fala do endemoniado gadareno, com Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20, e Lucas, capítulo 8, do verso 2 ao 29? Pois é, esses textos ao longo dos séculos vêm sendo debatidos, E muitas pessoas querem provar que a Bíblia está errada com essas pequenas divergências. As divergências, os enfoques diferentes, não é? São interessantes porque provam que as testemunhas, ou quem escreveu cada um com as suas características. Não foi nada combinado entre eles. Quando Mateus fala sobre os gadarenos e Marcos fala sobre os gergesenos, ali nós temos que entender que Gadara e Gersa eram regiões da mesma província, não é? Então, nós temos esse primeiro ponto a destacar.
O segundo ponto a destacar é que Gadara era mais destacada do que a outra cidade. Talvez o copista, ao escrever, coloca a cidade mais destacada em foco, não é? Mas os comentaristas, os críticos, eles apontam que a tradução, ou seja, o enfoque de Marcos, ele é o mais correto, não é? Porque Marcos foi o primeiro a escrever. Então, a gente pode concluir que até e outros vão dizer que a própria grafia da palavra, ela muda de um copista para o outro. Então, nada que altere substancialmente a mensagem da Bíblia Sagrada, não é? Então, Mateus, ele foca de uma maneira, Marcos, ele foca de outra maneira. O principal é o centro, que é a mensagem em si, que é aquele endemoniado, ou seja, que ele é um possesso por demônios, ele foi liberto e teve a sua vida transformada e resgatada. Não é? Ele vivia em túmulos, não é? E acorrentado, para ver o tipo de influência que estava sobre ele, que a própria sociedade o excluiu do seu convívio. Né? Quando Cristo chega, o liberta e ele volta a ter um convívio social de novo e o integra de novo à vida comum. Né? Perfeito. Pastor Luciano, em Mateus 16, 28, Jesus diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus aqui está prometendo voltar durante o tempo de vida dos discípulos? Olá, meus irmãos, tudo bem? Esse texto tem sido interpretado de forma errônea por muitos, infelizmente. Exatamente dizendo isso aí que o pastor Cícero acabou de dizer. Só que quando você olha o contexto, eu não vou nem dizer da exegese do texto, eu só vou mostrar o contexto. Se você olhar o contexto, você vai ver que quando Jesus fala vir o Filho do Homem no seu reino, não fala da segunda vinda. Fala dos sinais do reino de Deus que Jesus inaugurou enquanto ele estava aqui na terra. Porque se você der uma olhadinha no contexto, você vai ver que Jesus, antes, havia predito a sua morte e a sua ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus também é um dos grandes sinais, não é? Do reino de Deus irromper nessa nossa realidade na pessoa de Jesus. E logo em seguida, no texto posterior, em Mateus 17, é o texto da transfiguração. Um outro sinal e uma outra evidência da irrupção desse reino na pessoa de Jesus, quando ele é transfigurado, né? No alto do Monte Tabor, onde as suas vestes resplandecem, enfim, a glória do Filho do Homem, né, de Jesus Cristo, apareceu aos seus discípulos logo depois de Jesus dizer essa declaração. Então, é claro que muitos, né, que estavam entre Jesus ali, eles veriam realmente esses sinais portentosos e poderosos de Jesus Cristo inaugurando o reino de Deus. Então, vir o Filho do Homem no seu reino, aqui não significa na consumação do reino, na segunda vinda, mas significa que o reino de Deus já estava entre eles e os grandes sinais desse reino, eles estariam vivos para ver. Olha que glória! É isso que o texto está dizendo. Amém. Cícero, deixa eu jogar um ventinho nessa farofa aí. Alguns comentaristas, Luciano, falam que se fosse para pegar a transfiguração, era um evento que ocorreu pouquíssimos dias depois. Seria uma coisa não concebível. Outros falam que esse ver a manifestação do reino de Deus seria a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, porque o texto anterior fala sobre julgamento, né? E tem uma interpretação que vai dizer que alguns que viram, João foi um deles no Apocalipse, quando Cristo se manifesta, né, já em sua glória, e João o descreve gloriosamente. Aí eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês acham? Não, sim, aí, por exemplo, a gente precisa ver
que nenhuma dessas interpretações desses comentaristas aludem à segunda vinda. Sim. Entende? Porque, às vezes, esse texto é tido como um texto errado, entre aspas, porque Jesus está falando que muitos vão ficar vivos, né, naquela geração, quando ele voltar na sua segunda vinda. Esse texto não está falando sobre a volta de Jesus na segunda vinda. Inclusive, se você olhar em Marcos, capítulo 9, versículo 1, você vai ver que o próprio comentarista, o próprio Marcos, escritor desse primeiro evangelho, né, ele interpreta o que ele pensa sobre o reino de Deus, porque ele diz assim, em Marcos 9:1, ele diz o seguinte: é chegado o reino de Deus com poder e glória, na pessoa de Jesus. O próprio Marcos diz isso no capítulo 9, versículo 1. Então, você vê que na mente de Marcos, essa chegada do reino com poder é a chegada desse reino na pessoa de Jesus, com todos os feitos portentosos e maravilhosos que Jesus fez. Por aí. Quando os religiosos acusaram Jesus de expulsar demônio pelo príncipe dos demônios, Jesus vai dizer assim: se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Pronto, então, é isso aí. Eu creio que o enfoque que Luciano está dando, ele é o centro da questão. Não enfoca, segundo a volta de Cristo, nem a consumação de todas as coisas, mas desses sinais dessa glória que estaria, vamos dizer assim, invadindo o tempo presente. Isso. Tá certo? E também... Hein? É claro na Bíblia também isso. Mateus 4:17, Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus. O reino é ele. Perfeito. Muitos interpretam também que esse próximo seria algo que viria do transcendente algum tempo depois. Não, Jesus estava se referindo a ele. O reino é ele. Ele é o próprio reino encarnado ali. Isso não tira que alguns textos vão falar do reino futuro, mas esses textos estavam falando, Jesus estava colocando ele como reino. Isso tem que caber. É claro, né? O reino futuro, né? Pós sua morte, o domínio total. Colossenses vai falar sobre isso depois, né? Sobre Cristo dominar todas as coisas, né? Aliás, uma pergunta que vai para o pastor Alain. Mas, Cícero, dei uma pincelada para o pastor Alain, hein? Agora, antes de você colocar a pergunta para ele, vale a pena lembrar que na teologia, e Dodge ele foi um específico nisso, da teologia realizada do já e o ainda não, não é? Esse reino já se manifesta na pessoa de Cristo, através da igreja também agora, não é? Mas ainda não está pleno ou plenamente consumado. Como você vai mencionar muito bem lá o texto de Coríntios, fala quando ele submeter todas as coisas, né, ao Filho, e o Filho entrega esse reino ao Pai. Né? Exato. Romanos capítulo 12, aí o capítulo 3 vai falar sobre esse já e ainda não. Quando Paulo diz no capítulo 12, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, uma maneira do cristão começar a viver uma vida diferente, como treinamento aqui para o que viria. E no capítulo 13, Paulo vai falar, olha, é hora de acordar. O reino que está sendo prometido está quase aparecendo, ou seja, ele fala do clarear do novo dia, né? O já e ainda não. Capítulo 12 e 13 de Romanos. Aí, meus queridos que estão assistindo, né? Nós estamos aguçando a curiosidade dos queridos, para cada um pegar a sua Bíblia e ir lá estudar. Mas agora vamos para outra pergunta para o pastor Alain, né, pastor Alain? E aí eu gostaria de saber do senhor também sobre questões de supostas contradições, porque a palavra de Deus ensina várias coisas sobre a Trindade, mas não tem a palavra Trindade. Não existe essa palavra Trindade na Bíblia. Então, a Bíblia ensina realmente que Deus é uma Trindade? De que forma que ela ensina? Como podemos afirmar que a Bíblia ensina que Deus é a Trindade? Então, antes de tudo, quero saudar todos os que estão nos assistindo, principalmente os colegas que estão aqui conosco, nesse debate tão gostoso, né? Nesse tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão gostoso de debater. Bom, a pergunta, realmente a palavra Trindade não aparece nas Escrituras, ela não vai aparecer, mas a realidade da Trindade vai aparecer. Eu queria ler dois textos bíblicos, um lá em Gênesis e outro lá no Novo Testamento, na Epístola de João. Em Gênesis eu quero ler
o texto, quando Deus, a respeito da criação, ele usa a palavra façamos o homem, né? Gênesis 1:26 também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro aqui nós já encontramos um plural aqui que já de alguma forma indica essa trindade, né? A palavra hebraica Elohim, esse sufixo rim é plural, né? Dentro da estrutura gramatical do hebraico. Então aqui já nos sinaliza que nós temos um Deus, né, pré-existente, né? E aqui nós temos um Deus no plural, né? E aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, na Epístola de João, no capítulo 5, versículo 7, lá diz assim: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então, nós não temos a palavra trindade aqui claramente, como já foi dito, mas nós temos essa realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente pode realmente ter aqui que eles estão... não são emanações, como dizem alguns, não. São distintos, mas são um em substância, em essência. E nós vemos claramente no decorrer da revelação progressiva, né? Da velha aliança para a nova aliança, nós vamos vendo claramente os papéis de cada um, né? Lá na criação, né, do desenvolvimento de uma nação escolhida por Deus e assim por diante, até chegar à revelação máxima que é Cristo no Novo Testamento, e obviamente o próprio Cristo dizendo que não nos deixariam órfãos, mas deixaria o Consolador, o Paráclito, que é o Espírito Santo. Então nós temos claramente isso no decorrer da história bíblica. Então eles são eternos, são deuses, né, no sentido, cada um dentro do seu papel, né? Nós temos a divindade clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo de uma forma coordenada, organizada, estruturalmente no papel de cada um dentro da história bíblica. Então nós elegemos uma palavra, trindade, para didática, né? Para nos dar esse sentido, mas só que nós vemos claramente isso. Então nós não somos politeístas, nós cremos num Deus só, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ligados em substância. E aqui no texto, só fazendo menção ao texto que eu citei, 1 João 5,7, nós temos ali o Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? João, Cristo. O Evangelho de João, o Verbo, né? E lá ele discorre claramente a divindade do Verbo, Logos, né? A Palavra e o Espírito Santo. Então nós temos um versículo que deixa claro que há no céu o testemunho, né, do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Agora, pastor Alan, existe alguns movimentos, né, hoje, né, chamados unicistas, também adeptos de movimentos do século II, né, o sabelianismo e outros, que dizem que não há trindade, e eles aprovam essa afirmação utilizando o texto, alguns dos textos que eles usam, mas eles usam Apocalipse capítulo 4, verso 2, que diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Como nós podemos explicar isso para o querido que está nos assistindo e às vezes tem alguma dúvida sobre esse texto? Os irmãos puderem ajudar? Apocalipse 4:2, né, que você disse? 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse acho sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Bom, aqui não está querendo dizer que há um só trono, não. Ele está dizendo, identificando aquele que estava sentado, que é a visão do trono de Deus. Aqui nós não temos nenhuma base para falar que nós... no sentido unicista, não. O texto está falando da visão do trono de Deus, né?
ele não está querendo dizer que há um só trono, né? Então eu não vejo aqui nenhuma condição para dizer fragmento dos unicistas, não. Sinceramente, os colegas podem compartilhar um pensamento sobre isso. Se a pessoa que se utiliza desse texto para comprovar ou tentar comprovar, isso aí é um erro crasso. Porque, na realidade, se você for para o capítulo 5... Isso, exatamente. E no capítulo 5 tem a figura do cordeiro, né? Que está lá. Exatamente. Ele que toma o livro e abre o livro. Então, essa visão do trono é a visão da soberania de Deus que governa. Exato. E não que existe só um Deus, né? Pastor Luciano matou a charada. É isso mesmo. João está vendo o trono do Deus soberano. Ali, Deus está revelando para João quem governa o universo. Então, ele vê um que está sentado no trono. A ideia, né, pastor Alain? É de um que governa todas as coisas. Então, quando o unicista, ou sabelianista, ou qualquer um desses unicistas aí que defende essa ideia de um só Deus, né, eles não compreendem, né, o contexto. Igual falou muito bem o pastor. Não é que não compreende, irmãos. A questão é o seguinte, eles forçam o texto dizer o que o texto não diz para comprovar uma doutrina equivocada deles. É isso que eles fazem. Exatamente. Eu já ouvi argumentos desses unicis querendo falar lá em Atos dos Apóstolos sobre que eles querem falar, tá vendo? Só tem Jesus, porque temos que batizar em nome de Jesus. Aí já querem colocar, mas não tem nada disso, né? Exato. Ali em Atos está querendo falar do batismo, comparando o batismo do arrependimento de João Batista com Cristo. E outra muito séria é que o livro de Atos é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Ali a gente não pode tirar a doutrina daquele livro, não, né? Ele tem outra essência, outro objetivo. Então, assim, querem colocar, como diz o reverendo Luciano aí, querem forçar uma coisa que não existe, né? Exatamente. Ô, Cícero, a realidade da Trindade na palavra. Só lembrando que, como Alan falou, a revelação progressiva, Deus vai se revelando ao longo do tempo, na sua integralidade, né? Deus não se revelou claramente como Trindade no Antigo Testamento, porque tinha o problema da idolatria. Então, ao longo do tempo, ele vai dando dicas da sua constituição, né? Alan bem falou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da mesma essência em 3 pessoas, não é? Exatamente. E por que deveria ser 3 pessoas e não uma só pessoa? Porque se fosse uma só pessoa, Deus seria o ser mais solitário do universo. Por quê? Porque o grande amor que Deus dedica às suas criaturas nunca teria uma correspondência à altura da sua potência e da sua qualidade. Deus é completo em si mesmo, porque o Pai ama o Filho e o Filho ama o Espírito e vice-versa, na mesma proporção, na mesma intensidade, na mesma qualidade. Não é? O Sabélio, lá pelo ano 200 e pouco depois de Cristo, ele trouxe essa ideia de que o Deus Pai do Antigo Testamento, ele se modificou para Deus Filho no Novo. E depois da ressurreição, se modificou para Deus Espírito Santo, para tentar manter a unidade de Deus. Só que a unidade de Deus, nós não vemos o Alan é matemático, né? Na soma de 1 mais 1 mais 1, mas é de 1 vezes 1 vezes 1, não é? Então, a Trindade é única mesmo, não é? E nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai dizendo para ele, olha, esse é meu filho amado em quem me compraz. É claro, e houve um movimento também no século IV, V, do maniqueísmo, que foi absorvido até por Agostinho, que dividia o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, sendo que não há diferença nenhuma, os deuses são os mesmos. E mais, no Antigo Testamento está claro a manifestação do Espírito Santo, de Jesus e de Deus. A Trindade está ali claramente. Claro, para nós teólogos está mais fácil de entender, né? Mas se os irmãos tiverem um pouco de paciência, os irmãos vão ver a manifestação do Espírito Santo na vida de Sansão,
Os irmãos vão ver Jesus se manifestando para Josué, como Senhor dos Exércitos. Todas essas coisas estão ali, claro, no Antigo Testamento. E mais, todas as simbologias usadas no Antigo Testamento, mais do que tudo que nós entendemos, apontam para Cristo Jesus. Então, tudo isso está claro ali no Antigo Testamento, basta estudar. Não é isso, pastor Alain? Hein, pastor Cícero, é bom lembrar isso que você acabou de falar, né? Deus cumpriu profeticamente tudo. Por exemplo, no caso do Espírito Santo, lá no Velho Testamento, ele só era dado, né, para situações especiais de pessoas escolhidas por Deus, profetas, aqueles homens que construíram o tabernáculo, receberam o Espírito Santo. Mas até que se cumprisse a profecia de Joel, que vai se realizar lá no Novo Testamento, em Atos 2, é que então nós temos a plenitude, né, a ação plena do Espírito, a descida, né, a manifestação do Espírito Santo de forma total, né? Exato. A atuação do Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho no Novo Testamento, pós a subida de Cristo, a atuação do Deus Espírito Santo. Agora, o senhor falou, histórias, linear a história, não é cíclica como Hegel defendia, né? Agora, vamos lembrar aqui uma coisa importante, que na dispensação do Antigo Testamento, as atuações eram diferentes, não é? No Novo Testamento, a atuação muda um pouco. Vale também lembrar que Deus, o Pai, ele é, vamos dizer assim, o projetista de toda a obra de criação e de salvação. O Filho é o executor dessa obra. E o Espírito Santo é aquele que aplica isso. Por isso que o Filho recebe o nome de mediador, porque ele faz a mediação das coisas criadas com o Criador, não é? Então, Jesus Cristo sempre vai ser o mediador. Por isso que ele vai dizer para os seus discípulos: vocês têm me visto há tanto tempo e perguntam onde que está o Pai? Então, isso é importante para a gente, né? Não é que depois da ressurreição de Cristo, somente o Espírito Santo está atuando, né? Por proeminência é ele que atua mesmo, mas o Pai e o Filho estão do mesmo modo trabalhando, porque Cristo falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, essa dinâmica, né? Na criação, a Trindade estava agindo, na salvação, a Trindade estava agindo também. Por isso que nós, o sabelianismo, o modalismo, né? O arianismo. O arianismo. E, na atualidade, o unicismo foi combatido já lá no ano 200 e pouco. Exato. A igreja já refugou essa forma de crer há muito tempo, né? Exato. Agora, pastor Luiz. Só para acrescentar aqui o pensamento do pastor Luiz Fernando, no livro do reverendo, esqueci o primeiro nome dele, o segundo nome é Barbosa, que é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, no seu Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, obrigado. Ricardo Barbosa, ele fala da Trindade como comunidade. É o que o pastor Luiz Fernando falou, quando lá na Epístola de João fala que Deus é amor, reverendo Ricardo Barbosa diz o seguinte: Deus é amor porque ele vive em comunidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem harmoniosamente, né? E em termos, pensando dentro desse sentido de uma lógica social, como é que eu posso dizer que sou amor se eu não vivo o amor, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa comunidade de amor, pode dizer: Deus é amor. E Ele quer que a gente viva isso. Ok. Pastor Luiz, uma pergunta para o senhor. O texto de Marcos 15, 25 diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. E João 19, 14 diz assim: e era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Parece que há uma controvérsia aqui nesse texto sobre a hora que Jesus foi crucificado. Que hora que Jesus foi crucificado, pastor Luiz? Pois é, a forma de contar o tempo naquela época era um pouco variada, né? O judeu, ele contava ao nascer do dia, que o dia começava ali, e dividia o dia em 4 partes, né? A hora terceira, a hora sexta, a hora nona e assim por diante.
né? Marcos, talvez, ele tenha pego o calendário romano para poder descrever essa hora que Cristo foi crucificado. Mas Marcos vai dizer que Cristo foi crucificado entre a hora terceira e a hora nona, ou seja, depois do meio-dia. Então, se a hora nona começava às 3 horas da tarde, e ali nós vemos que os evangelistas falam sobre um grande eclipse que houve ali, não é? Então, as horas se confundem, tanto no calendário romano quanto no calendário judaico. Então, a aparente divergência está na contagem do tempo em que os narradores dos evangelhos utilizaram. Ou utilizaram o método judaico, ou utilizaram o método romano. Né? Claro. Só isso. Também precisamos entender que cada escritor ali, nos sinóticos, usaram, segundo eles, aquilo que eles queriam passar. Né? Então, isso. Marcos teve o que ele gostaria de passar sobre Jesus, Mateus teve o que ele gostaria de passar sobre Jesus, e Lucas também. Não é isso, pastor Luiz? Então, cada um dos escritores, dos sinóticos, ou Mateus, Marcos e Lucas, teve uma razão ao escrever os seus escritos, não é isso? Olha, por exemplo, o livro de Marcos, como que Marcos descreve Jesus de uma forma dinâmica, e ele rapidamente, ele usa termos trazendo Jesus de uma forma muito dinâmica. Mateus, ele já escreve visando os judeus, não é? Exato. Então, ali ele não usa o nome de Jeová, né, o reino de Deus, ele usa reino dos céus. Então, porque eles tinham alvos específicos para alcançar, não é? Então, esses três, eles trabalham com uma visão paralela, mas com alvos específicos, né? Exato. Então, o querido amigo que está nos assistindo precisa perceber essas variantes. Cada escritor nos sinóticos tinha uma razão ao escrever, ou tinha um objetivo a escrever as suas narrativas. Por isso que há algumas variantes. Não é que a Bíblia ela está errando, é que cada um dos escritores tinha um porquê, uma finalidade ao escrever, certo? Pastor Luciano. Tinham destinatários diferentes, né? Exatamente, também os destinatários diferentes, como João, né? João tinha um porquê escrever. Lucas escreveu para Teófilo, né? Então, cada ouvinte, cada leitor teria a sua maneira de receber o seu escrito. Pastor Luciano, como nós podemos conciliar, pastor Luciano? 1 Coríntios 10, 8, que diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Como podemos conciliar esse texto com Êxodo 32, 28, que diz assim: e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Bom, em primeiro lugar, irmãos, esse texto de Paulo alude não apenas ao texto de Êxodo. Tem alguns comentaristas que conduzem esse texto de Paulo ao texto de Êxodo. Se esse texto for conduzido ao texto de Êxodo, que o pastor acabou de dizer, realmente a discrepância de números é muito grande. Agora, na minha humilde opinião, como outros comentaristas, esse texto não alude ao texto de Êxodo. Talvez essa afirmativa de Paulo estaria muito mais plausível com respeito a Números, capítulo 25. Creio que esse texto de Paulo ele não fala sobre o texto de Êxodo, mas ele fala sobre o problema que o povo de Deus teve no deserto com os moabitas, onde os homens da nação de Israel começaram a se prostituir com mulheres moabitas e, mais ainda, se prostituíram com as mulheres moabitas e começaram a servir os seus deuses, principalmente Baal. E aí Deus, então, emite um juízo dramático, lá em Números, capítulo 25. E no versículo 9 diz: e os que morreram foram 24.000. O interessante é que esse texto, a maioria dos comentaristas dizem que é o texto que Paulo alude para escrever 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 8. O que tem na mente de Paulo foi esse juízo dramático de Deus por causa da prostituição e da imoralidade
contra os moabitas na peregrinação do deserto, que Paulo então cita aqui, que naqueles dias caíram num só dia 23 mil. Pastor, então tá bom, se o texto é aquele, lá é 23, aqui é 23 e lá, né, o texto diz que é 24. Primeira coisa, nós não podemos esquecer que a Bíblia que chegou nas mãos do apóstolo Paulo é a Septuaginta. Essa é a primeira coisa. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a Bíblia hebraica do Velho Testamento traduzida para o Novo Testamento, traduzida para o grego, entende? Para a linguagem do grego, do Novo. Então, essa Septuaginta, ela contém algumas nuances diferentes da Bíblia original. Segunda coisa, a maioria dos comentaristas dizem que esse texto é um texto arredondado. Se um fala 23 mil, se outro fala 24 mil, na realidade deve ter sido mesmo um número muito grande. Mas esse texto é basicamente um texto arredondado, que o autor não está muito preocupado em detalhar o número certo, mas sim o exemplo que foi dado lá atrás para mostrar o quanto Deus se desagrada com a questão da imoralidade e com respeito à idolatria. É isso que o texto está querendo mostrar. Ah, muito interessante. Bem, próxima pergunta agora para o pastor Alain, mas nós vamos deixar a próxima pergunta, que é para o pastor Alain, para depois do intervalo. Agora vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais o programa Teologia em Debate. Nós estamos discutindo hoje contradições bíblicas, como explicar. Daqui a pouco nós voltamos com mais Teologia em Debate. Até já. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo, tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu, você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Bem, meus queridos, nós estamos de volta com o programa Teologia em Debate. E hoje o nosso tema do nosso programa é contradições bíblicas, como explicar. E nós tivemos o nosso primeiro bloco falando sobre alguns textos bíblicos complicados, né, difíceis de ser entendido, mas eu acredito que muito bem explicados, muito bem discernidos pelos nossos queridos debatedores. Nós terminamos o primeiro bloco com o objetivo de fazer uma pergunta ao pastor Alain e vamos começar então esse segundo bloco fazendo a pergunta ao nosso querido pastor Alain. Pastor Alain, o texto de Colossenses, no capítulo 1, verso 20, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto de Colossenses está ensinando que todas as pessoas serão salvas? Não, de maneira nenhuma. O texto está falando de harmonia. Está falando aqui, o seguinte, que havendo feito a paz, então aqui a palavra paz é o sentido do versículo, né?
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então ele reconciliou, harmonizou tudo e nos fez como ele, né? Ele está falando também que nós somos como ele reconciliadores, né? Mas ele não está falando de salvação, né? O que ele está dizendo é que tudo que realmente harmoniza com ele também estará em harmonia com tudo que está sincronizado nele. Então nós estamos só ocupando aqui o papel daqueles que serão reconciliadores como ele é, né? Então nós temos que, nosso papel só é reforçado que nós temos que pregar essa palavra de salvação. Jesus não está falando de salvação de todos como universalidade. Ele não está, porque a própria palavra já diz, né, nos outros textos claramente que nós temos que crer em Jesus, né? Só será salvo aquele que crê pela fé, né? Por meio da fé, pela graça de Deus, né? Então a gente não está falando aqui. Então eu não sei de onde que as pessoas estão tirando, porque o próprio texto está falando da excelência da pessoa e da obra de Cristo. E aqui no início fala, no início do parágrafo ele fala, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Agora, como... Pode ir, pastor Luciano. Existe um texto na Bíblia, irmãos, que tem gerado muita confusão com respeito a esse todos, mas esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quando o Paulo fala das autoridades, que nós devemos orar pelas autoridades, no capítulo 2, ele começa dizendo isso: antes de tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. E no versículo 4 ele diz assim: isto é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Está vendo? Esse texto é um texto que muitos universalistas, né, inclusive pastores aí que estão em moda, estão pregando essa heresia, dizendo que esse todos aqui significa indistintamente cada pessoa desse mundo. Só que quando a gente olha o contexto do texto e a exegese do texto, a gente vê que na mente de Paulo, porque nesse texto, irmãos, fala de todos duas vezes. Ele fala do qual deseja que todos os homens sejam salvos, versículo 4, e no versículo 6 ele diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Está vendo? Ele usa o todos novamente. E realmente um leitor assim mais desavisado, ele lê isso aqui e acha que a salvação de Cristo é para todos os homens indistintamente, que todos serão salvos e que no fim vai ser uma grande maravilha para todo mundo. Só que a mente de Paulo, né, e aqui nesse texto, esse todos, ele absolutamente não significa, não é, todos os homens indistintamente, mas ele quer dizer que todas as classes de pessoas, em todas as tribos, povos, raças e nações, eles serão alcançados da mesma forma por Jesus Cristo. A ideia de Paulo, quando ele fala de todos, é o seguinte: todos, não somente os judeus, mas os gentios também. Então, todos aqui não significa todos os homens, mas significa que todas as classes de pessoas, sejam eles judeus ou gentios, estão incluídas nesse mesmo plano do qual Jesus Cristo é o Salvador. Exatamente. Tem até outro texto. É muito importante. Só um minutinho. O texto continua dizendo para que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, sem dúvida, agora, esse todos não é universalista, não, de forma exato. nenhuma. Ele está falando que a graça, isso pega o texto de Tito, que fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a oportunidade de salvação. Deus não quer que ninguém se perca, mas não quer dizer que ele está salvando a todos, né? O que implicaria dizer, se a salvação passa pelo arrependimento, então, no universalismo, todos se arrependeriam em algum momento da sua vida. Se todos se arrependeriam em algum momento da sua vida, Deus não iria julgar ninguém. Não haveria julgamento para ninguém, porque todos iriam ser salvos. E aí nós estaríamos anulando parte do Apocalipse, parte de Romanos, quando Paulo fala lá em Romanos,
no dia em que Deus julgar os homens segundo os pensamentos do seu coração. Então vai chegar um dia do julgamento mesmo, não é? Um julgamento perfeito. O universalismo erra ao tentar dizer que todo e qualquer ser humano, né, vai se arrepender em algum momento, ou que a obra de Cristo abarcou todo mundo de tal maneira que não haverá nenhum processo de julgamento no final e de separação no final. A Bíblia é muito clara em dizer que não haverá esse processo universalista. Como o Luciano bem disse ali, a palavra todos na Bíblia nem sempre quer dizer todo mundo, não é? Então, quando nós entendemos que, por exemplo, Lucas fala lá em Atos que o Evangelho chegou a todo mundo, que mundo é esse que o Evangelho chegou? Né? Pela história, nós teríamos um mundo circunscrito ao Império Romano. E os bárbaros que estavam nas fronteiras de Roma? Uhum. Então, nem sempre todos é todos, né? Mas de toda tribo, raça, língua, nação, né? É isso mesmo. Lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus faz aquele discurso mais profético, apocalíptico, lá Mateus 24, 25, né? Ele se refere aos tempos de Noé. Ele se refere aos tempos ali, né, que as pessoas estavam vivendo como nos dias de Noé, né? E Noé estava construindo uma arca para salvar, né? Então, veja bem, se a gente entender que a salvação é universal, por que nós temos esse testemunho de Noé? Por que Jesus se refere a Noé? A arca foi fechada. Fechou só com a família de Noé e os animais que entraram. Então, as pessoas pensarem que estão salvas sem o arrependimento e que a obra de Cristo abarcou, como disse Luiz Fernando, então nós temos que desarmonizar as duas alianças aí, né? Pra gente Exatamente. Entender. Isso traz um perigo tão grande para a comunidade cristã, pastor Alain. Tem trago, né? Tem criado no meio da igreja o crente nominal. Uhum. E antes era um fenômeno da igreja católica, o católico nominal, que era aquele que dizia que era católico, mas nem frequentava a igreja, só se dizia católico, né? Hoje o fenômeno tá vindo agora, né? Tá migrando para a igreja evangélica. Porque uma vez que nós vamos entender que todo mundo é salvo, eu fujo, né, de toda e qualquer regra ou lei da igreja que de alguma forma me faça mal ou que eu não concorde. Então, eu me denomino cristão de igreja A ou B, mas ao mesmo tempo não tenho compromisso com ela, mas me sentindo salvo. Me sentindo salvo por apenas pertencer à comunidade e não por ser um eleito em Jesus Cristo. Isso tem sido a realidade nos dias de hoje. Crentes nominalistas, está lotado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só lembrando um pouquinho, Alan, só um minutinho, um pouquinho da história, para tentar pegar um paralelo não muito interessante, não muito perfeito, né? Quando Constantino, lá no ano 300 e alguma coisa, 310, 15, 30 mais ou menos, declara o Império Romano totalmente cristão e transfere dinheiro das religiões pagãs para o cristianismo e toma templos pagãos e oferece para os cristãos, o que Constantino propôs? Um universalismo cristão, de tal maneira que esse universalismo de Constantino foi uma das causas do enfraquecimento missionário da igreja e, ao mesmo tempo, da criação dos mosteiros ou daqueles monges eremitas que ficavam longe do processo, tentando preservar a pureza da coisa. Não é? Exato. Não existe essa possibilidade mesmo, não é? Agora, quando nós trabalhamos com a possibilidade de uma salvação total, isso rouba a energia e a vitalidade da igreja em fazer missões. Próxima pergunta, então, meus queridos. Nós vamos fazer a pergunta para o pastor Luiz. Pastor Luiz, em Hebreus 2, 17, 18, lá diz assim: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu,
tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O escritor aos Hebreus está exaltando Jesus aqui. E ele está mostrando que o comportamento de Jesus como homem foi para experimentar aquilo que os homens experimentaram, né? Dessa forma, pastor Luiz, Jesus poderia ter cedido também à tentação e pecar? Pois é uma pergunta central na cristologia, né? Que já vem sendo debatida há séculos, né? Então, o que a corrente normal entende? Que Jesus não seria tentado com as mesmas tentações que nós fomos tentados, porque ele não tinha uma atratividade para o pecado como nós temos, não é? Uhum. As tentações de Cristo, por exemplo, lá em Mateus 4, no deserto, elas apontam para um ponto central: tirar Jesus da dependência de Deus. Se tu és o Filho de Deus, e ali o diabo não está lançando uma dúvida sobre a divindade de Jesus, mas está afirmando que ele é Deus, não é? O Dr. John Broadus vai dizer isso enfaticamente. Ele afirma que Cristo é Deus. Já que tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Não é? Então, Jesus podia ter cedido à tentação se a natureza humana de Cristo não estivesse apoiada na divina. Ele seria como Adão, passível de errar. Mas como a natureza humana tinha o apoio da divina, e aqui nós temos que lembrar o seguinte, que a natureza humana de Cristo não era uma personalidade, era uma natureza humana. A personalidade em Jesus era o Verbo, não é? O Verbo era a personalidade. Ele era uma pessoa com duas naturezas. Aí nós lembramos lá de Calcedônia, né? Então, essa pessoa divina era o sustentáculo da humana. A humana nunca agiria independentemente da divina. Por isso que ele nunca pecaria, em hipótese alguma. Porque se ele pecasse, todos os atos de Jesus eram atos do Deus homem. Então Deus também iria pecar. E isso é uma impossibilidade teológica e filosófica, né? Então, na teologia nós temos duas expressões em latim. Potuit non peccare, podia não pecar, e non potuit peccare, não poderia pecar. A maioria, a imensa maioria dos teólogos vão dizer que ele non potuit peccare, não poderia pecar, não é? Isso aí a gente pega na teologia clássica mesmo. Aí nós vamos entrar em Berkoff, vamos entrar em Rod, vamos entrar em G.H. Lassie, em Pendleton e assim por diante. Okay. Inclusive, pastor Luiz, em Hebreus, se você está com a sua Bíblia aí nos seguindo ainda com a palavra de Deus, se você, por exemplo, ir lá para o capítulo 4 de Hebreus, no versículo de número 15, você vai ver que o escritor está dizendo que Cristo é superior a qualquer sacerdócio do Velho Testamento. Aliás, o livro de Hebreus, ele trata disso, da superioridade de Cristo sobre tudo aquilo que existia no Velho Testamento. E no capítulo 4 ele fala que Cristo é superior ao sacerdócio, mas sendo esse sacerdote, ele se compadece de nós. E no versículo de número 15 do capítulo 4 ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, veja duas coisas aqui, pastor Luiz. Primeiro, ele foi tentado à nossa semelhança. Aí, esse texto tem sido muito mal interpretado, dizendo que a nossa semelhança significa que há uma inclinação em Cristo para, de repente, né, ceder ou não à tentação. Mas aqui, a nossa semelhança é porque toda tentação em Cristo, ela provém de fora. É tentação no sentido circunstancial, que de repente vieram para que a obra dele talvez não fosse realizada como a tentação no deserto, que foi para que ele usasse outros meios, senão o meio da cruz. Então é preciso ficar com muito cuidado contra isso, porque a impecabilidade de Cristo não é porque ele decidiu não pecar, mas ele foi inclinado a pecar.
ele não tinha inclinação ao pecado, mas a tentação externa, ele sofreu de todos os lados à nossa semelhança. É aí que é a semelhança do homem, e não a semelhança da sua natureza pecaminosa, que se inclina para o pecado. E aqui vale ressaltar que tem uma corrente teológica que diz que Jesus não pecou, o homem não pecou por decisão própria. Ele resistiu como homem à tentação. Se ele resistiu, vamos partir desse pressuposto. Se o homem Jesus resistiu por si só à tentação, ele era uma personalidade individual. Sim. Aí teria a humana e a divina. Mas em teologia, a gente aprende que a natureza humana de Cristo ela era impessoal. Ela era uma natureza humana completa em si, com mente, tudo mais certinho. Mas a pessoa que comandava isso era o Verbo. Então Jesus, por si só como homem, ele, se pudesse decidir por pecar ou não pecar, ele estaria na mesma condição de Adão. E poderia ter pecado. Mas como o homem Jesus, a natureza humana, tinha o suporte da divina, ele não poderia pecar em hipótese alguma. Outra coisa, se Deus abrisse a possibilidade do homem Jesus pecar, ele estava colocando em risco a única maneira que ele tinha de salvar o ser humano. Ele estava numa corda bamba, não é? E Jesus, ele não veio passar por uma corda bamba, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para realizar a obra que ninguém já tinha realizado até aquele momento. E ele não veio para fazer uma tentativa se ia vencer ou não. Ele veio como vencedor mesmo. Ponto final. Então, ele nunca pecaria em hipótese alguma, né? E dessa forma, quebra-se, né, o argumento de Don Brown sobre Jesus ter casado com Maria Madalena, até daquele filme que fala assim, a última tentação de Cristo, né? Nós sabemos que isso tudo é a ideia de transformar Jesus somente no Jesus humano, no Jesus histórico, né? E desconstruir. É bom lembrar também que Jesus abdicou da sua glória, ele não abdicou da sua divindade quando se fez um de nós, né? Uhum. Lá em Filipenses fala claramente sobre isso. Então as pessoas querem colocar, como o Luiz Fernando disse, então se Jesus abdicou da sua divindade, então o que é? Não, ele abdicou da sua glória para se fazer um de nós, né? Olha, é bom a gente pensar assim, ó, como Deus, ele não se cansaria, ele não teria fome, mas como homem, ele teve todas essas necessidades. Mas não quer dizer, como o Luiz Fernando disse, ele se apoiava na sua natureza divina. Então, como homem, né, ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou, para que para que ele se compadecesse das nossas fraquezas, né? Isso é importante, essa ligação de Cristo conosco. Nós podemos chegar diante dele. Ele sabe o que a gente está sentindo, mas não quer dizer que ele pecou. Isso tem que outra coisa, Alan, outra coisa importante. Vamos lembrar que Jesus, ele não tinha o pecado original, nem a inclinação do pecado de Adão. Não. Ok? Por isso que ele é o segundo Adão, não é? Ele veio em perfeição mesmo. Foi gerado pelo Espírito Santo. A nossa inclinação humana é para o pecado. Aí alguém poderia dizer assim, então as tentações que ele sofreu não tiveram poder nenhum sobre ele? Isso é um ledo engano, né? Porque quem não peca sofre o rigor e o peso total da tentação até o final. Ele sabe realmente que é ser tentado até o final. Nós não. Nós, quando somos tentados, a maioria das vezes, nós caímos no meio do processo. Porque a nossa natureza humana não suporta isso até o final, né? E outra coisa, pastor, o senhor falou um negócio aí interessante. Esse argumento, na minha opinião, o peso dele é o contrário dele, e não do que muitos dizem. Por exemplo,
Se eu tenho uma inclinação para o pecado, eu sofro uma tentação de forma muito mais leve. Por quê? Porque eu tenho essa inclinação já. Então, tudo que me sobrevém, para mim, é algo que, entende? O meu coração já, no fundo, deseja, porque existe essa inclinação. Agora, você imagina alguém puro, santo, imaculado, alguém que não tem esse tipo de desejo, exposto à sujeira, exposto à corrupção. Isso, para ele, tem um peso muito maior do que nós. É aquela figura do lençol, né? Se você pega um lençol todo sujo e respingar nele alguma sujeira, dificilmente você vai ver a sujeira. Mas se você pegar um lençol alvo, limpo, absolutamente claro, e jogar uma pontinha, seja sequer de tinta nele, você verá com muito mais facilidade. Cristo, com as tentações, foi exatamente isso. Ele sofreu com as tentações muito mais pelo fato de ele ser puro e não contaminado como homem. Exatamente. Deixa eu só colocar uma palavra aqui na fala do reverendo Luciano, que foi precisa, né? Foi cirúrgica. A tentação em Cristo, ela foi infinitamente mais agressiva do que para nós, não é? Imagina essa pureza sendo confrontada com uma tentação. Olha que coisa, assim, a gente não consegue pensar nisso, né? Você lembra, pastor, aquela passagem quando Jesus desce do monte da transfiguração e tem aquele pai com aquele filho, e o diabo joga o menino lá, joga o menino cá, Jesus parece que dá um suspiro ali, e ele fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Você vê como é que Jesus sofre com a corrupção desse mundo, muito mais do que nós. Agora, Luciano, pegando um gancho dessa fala, isso tudo que Cristo passou aponta para quê? Para o grande amor de Deus em relação ao ser humano. Exato. Ele não tinha que passar por isso, ok? Ele não tinha que passar por isso. Ele o fez espontaneamente para cumprir uma agenda econômica do Pai lá, né, na economia divina, e o fez para resgatar esse homem tão corrupto, como o Luciano disse, né, e trazê-lo no acerto com Deus, como Alain falou lá em Colossenses 1:20, ele vai restaurar todas as coisas. O ser humano não pode desprezar esse amor em tempo algum, né? Hein, pastor Cícero? Na tentação lá no deserto, logo após o batismo de Jesus, se a gente pensar nas tentações do diabo ali, Jesus foi tentado nas 3 áreas que é fundamental para a vida humana: biológica, social e psicológica. Dentro desses 3 níveis, a gente pode ver, como vocês falaram, a profundidade, né? Como que foi arrasadora a tentação do inimigo, né? Abrangendo tudo que o ser humano tem, né? Então, a fome, ali o pináculo, tudo ali relacionado a essas 3 áreas da vida que são fundamentais. Então, realmente, Cristo venceu e Ele nos entende. Toda vez que nós buscamos diante das nossas fraquezas, Ele sabe qual é a nossa luta, nossa dor, nosso sofrimento, e Ele se compadece de nós porque Ele venceu, sim. Amém. Perfeito. Meus queridos, agora, próxima pergunta para o pastor Alain. Pastor Alain, tem um texto aqui da Palavra de Deus, está em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Quando observamos esse texto, parece que o escritor está dizendo assim: todos pecam do mesmo jeito, todos pecam da mesma maneira. Será que existe, pastor Alain, alguma diferença entre o pecado do homem do mundo e o pecado do cristão? Os cristãos pecam assim como todos os outros? Se há diferença, os pecados? Não, a questão é que não existe diferença. A questão é que nós, pela consciência agora em Cristo, né, pela ação do Espírito de Deus, porque agora habita em nós o Espírito Santo,
nós temos entendimento e conhecimento de buscarmos em Cristo o perdão dos nossos pecados. Mas os pecados são os mesmos. Mesmo pecado que um cristão peca, de um não cristão, é a mesma. Só que nós temos hoje a consciência em Cristo, nós temos a natureza, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós temos o entendimento, e aí isso nos leva ao arrependimento e à vida com o Senhor. E esse texto que você citou de Eclesiastes, ele não está se referindo a diferenças de pecados, né? Ele está falando que, como o Eclesiastes, ele vai trabalhar com comparações, né? Então, ele não está falando sobre o pecado de todos, não. De maneira, eu não encontro nesse texto nenhuma afirmação para a gente sustentar essa ideia. Mas, biblicamente falando, dentro de todo o texto bíblico, não há diferença de pecados. Mas o cristão, ele tem hoje o discernimento e o entendimento sobre o pecado, porque ele tem a palavra, tem o Espírito Santo, tem a ação de Deus na sua vida. Então ele leva isso ao arrependimento e à confissão e à entrega constante da sua vida nas mãos de Deus. Ok. Vamos agora para a próxima pergunta. Pastor Luiz, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28, diz assim: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto? O apóstolo Paulo ele queria apontar para uma grande verdade, né? Que Deus entregou ao Filho a consecução da obra e submeteu a ele todas as coisas. E o Filho vai submeter ao Pai também todas as coisas, né? Quando Paulo vai dizer que submeteu a ele todas as coisas, obviamente o Pai não está sujeito ao Filho, nem o Filho está sujeito ao Pai em termos de uma subordinação, em termos de classe. Um está acima do outro, não é? Antes, pelo contrário. Ali, quando Paulo fala que o Filho vai se submeter ao Pai, quer dizer o seguinte: o Filho vai entregar ao Pai o ofício de mediador que ele veio cumprir sobre a face da terra. Ok? O Pai entregou para o Filho e o Filho devolve para o Pai. Ou seja, aquela mediação entre Deus e os homens, Cristo vai entregar ao Pai para que o Pai seja tudo em todos, como é o plano de Deus, né? Cumpriu sua tarefa, né? Perfeitamente. Por isso que quando aquelas mulheres tentaram abraçar Jesus logo após a ressurreição, ele fala assim: não me detenhas. Ele queria dizer o que com aquilo? Eu não subi para o Pai para prestar contas ainda do que eu fiz aqui na terra. E a prestação de contas de Jesus foi tão perfeita e o Pai aceitou com tanta clareza e dignidade que veio o Pentecostes confirmar isso. Ok. Pastor Luciano, Fala. Efésios capítulo 2, do versos 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A fé salva ou as obras salvam? Como explicar isso? Primeiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A afirmativa do apóstolo Paulo, a graça salvadora, é ponto pacífico, né? Isso aí eu acho que não tem dúvida. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós. O texto diz claramente que é dom de Deus, né? E Paulo ainda enfatiza, ele diz: pela graça sois salvos. E a gente sabe que é isso mesmo, né? O homem nunca teria a possibilidade de, por ele mesmo, ele escolher ser salvo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E morto não tem vontade com respeito às coisas de Deus. Ele está morto. Então, no que diz respeito à salvação,
pessoal, essa salvação é monérgica, ela é uma obra de Deus. Ela é efetuada por Cristo na cruz e através do Espírito Santo de Deus, que regenera o eleito para que ele possa agora responder em fé o sacrifício que Cristo fez por ele. Isso é salvação. Agora, no mesmo capítulo, eu acho que o pastor Cícero não leu aí, para colocar lenha na fogueira para mim, porque no mesmo capítulo, no versículo 10, o apóstolo Paulo agora fala que nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, a regeneração agora ela exige de nós como uma evidência as boas obras. E ele termina dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, até as boas obras que eu agora preciso realizar, o próprio Deus é quem prepara para que eu as realize. Porque senão, queridos, nós não realizaríamos também. E é claro que lá em Mateus, Jesus está dizendo que quando, né, o Filho do Homem retornar, tanto salvos quanto não salvos, nós seremos, sim, julgados. Sabia disso? Todos nós. Apocalipse diz que todos nós compareceremos perante o trono do Senhor. Só que o nosso julgamento já foi decretado. Nós não seremos julgados como o ímpio será julgado para a condenação, porque nós já somos salvos, não é? Agora, realmente, nós apresentaremos as nossas obras diante de Deus, e Ele, então, julgará as nossas obras, mas não para nos condenar, mas para nos remunerar. Nós receberemos de Deus a recompensa, o galardão, e esse galardão é segundo as nossas obras, e é isso que Jesus está dizendo lá. Pegando um gancho na fala do Luciano, tem uma corrente de interpretação que aponta para aquele julgamento lá de Coríntios, onde fala que um edificou sobre a palha, sobre o feno, sobre as pedras preciosas, que seria o julgamento do trono de Cristo, para que o cristão receba o galardão. A gente às vezes concorda, às vezes não concorda, mas é aquilo que o Luciano falou muito bem. O julgamento do cristão se deu na cruz. Sim. Não é? E depois da cruz, nós somos chamados para as boas obras. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Exato. O cristão deveria ser o ser humano mais envolvido no trabalho do reino de Deus e que pudesse trazer benefício para a sociedade. Porque ele já tem uma salvação que foi uma obra lá atrás realizada por ninguém mais do que o Filho de Deus. Né? Ok. E esse texto que você citou de 1 Coríntios 3, Luiz Fernando, lá no versículo 15 fala: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, quem pensa como julgamento de salvação está errado. Esse texto não está se aplicando. Está se aplicando a qualidade, né, da nossa obra diante de Deus. Né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então é diferente aí, totalmente. E essa consciência de prestação de conta, que até Luiz Fernando falou em relação à tarefa cumprida por Jesus, nós cristãos nós temos que lembrar que aonde não há seriedade, não há prestação de contas. E Deus é sério, Deus não é neutro. Essa é a palavra que eu falei mais nesses últimos dias com a igreja. Deus não é neutro, Deus ele vai julgar sim. Deus não está olhando para tudo isso de forma compassiva, não. Ele já descreveu o julgamento dele. Então Deus não é neutro. E nós cristãos somos salvos sim pela graça mediante a fé, não pelas obras, mas para as boas obras em Cristo. Então nós temos que ficar atentos e preparados, porque Jesus vai voltar. E nós prestaremos conta para sermos galardoados por Deus. Ok. Amém.
Ok, meus queridos, maravilhosas as respostas. Eu creio que os queridos puderam, então, tirar suas conclusões diante de algumas questões que foram levantadas aqui. Espero que os queridos possam ter aprendido, possam ter sido exercitados, né? Amadurecidos por meio das respostas que foram dadas pelos queridos pastores. E agora nós estamos encerrando o nosso querido programa Teologia em Debate com o tema Contradições Bíblicas, como explicar? E para finalizar, eu gostaria de pedir aos pastores que dessem suas considerações finais, principalmente relacionadas a essa ideia de pensar que a Bíblia possui erros, que nós devemos desconfiar de textos bíblicos, principalmente levantados por algumas seitas ou algumas pessoas malignas que querem, de alguma forma, desconstruir a palavra de Deus. Gostaria que os queridos dessem alguma consideração relacionados a essa visão, a esse princípio. Pastor Luiz Fernando. Pois é, eu queria dizer para você que está nos vendo, né, através dessas mídias, que você pode confiar 100% na palavra de Deus como palavra de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, inspirou os seres humanos a escreverem aquilo exatamente que ele quis que fosse escrito. Não há contradição, não há erro em espécie alguma, né? Tudo está completo, está fechado, está certo. E podemos nos basear nisso para edificarmos uma fé que vence e que vai ver no futuro, ou que verá no futuro, a glória de Deus, com certeza. Fica firme na palavra de Deus. Pastor Luciano. Quero citar um texto aqui de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20, onde João diz assim: E vós possuis unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E vós possuídes unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. O texto está dizendo o seguinte, que nós somos assim, nos foi oferecido um dom maravilhoso que é o do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Portanto, se você tem o Espírito Santo, se você foi alvo dessa graça maravilhosa, de ser salvo em Cristo e ter o Espírito Santo te conduz à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Portanto, fique firme na palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus. E aqueles que estão do Senhor, o texto diz, esses possuem o verdadeiro conhecimento. Glória a Deus. Pastor Alain. Quero finalizar dizendo o seguinte, que vou pegar aqui a citação, né, da tentação de Jesus, porque as pessoas querem, o diabo, o inimigo, quer nos cegar mesmo, né, o entendimento. Ele quer plantar uma coisa chamada dúvida no nosso coração. E ele gosta de usar essas aparentes contradições que não existem para poder manipular nossa mente. E na tentação de Jesus, ele fez isso. Ele usava a condicional aqui, ó. Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Ele falou aqui também, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Tá vendo como que ele joga uma bomba? A bomba da dúvida. Ele quer semear isso na nossa mente, ele quer que a gente fique titubeado. Mas não cai nessa armadilha não, porque a palavra de Deus é a verdade. E é por meio dessa revelação aqui que nós encontramos o caminho verdadeiro, no qual o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ok, meus queridos, graças a Deus, né? Nós estamos, então, encerrando o nosso programa, Teologia em Debate, e gostaríamos de agradecer aos pastores que nos ajudaram nesse programa, pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná, pastor Alain Taques, que é pastor da primeira Igreja Batista, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em BH. Eu também sou pastor da Igreja Presbiteriana, a minha fica no bairro Diamante, vindo em Belo Horizonte, dá uma ida lá. Igreja Presbiteriana, bairro Diamante, no Barreiro. E, meus queridos, quero agradecer a todos
que participaram, que nos ajudaram. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Até lá. Até lá.